Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas para você, torcedor corintiano. Rodrigo Garro está à venda no Corinthians. Vou te contar essa história, esses bastidores exclusivos para você agora nesse blend de informações, que ainda tem dívida do Corinthians por não pagar contratações, chega a 122 milhões de reais, hein? Tudo isso que o Corinthians pode, inclusive, sofrer de transfer ban. Eu vou falar tudo isso para você agora, detalhar cada jogador, porque hoje estourou o caso Martínez. E vem mais bomba também no Timão em relação a dívidas com jogadores. Palácios, dívida, questão de grana e também até processo por negligência médica. Tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem para você, torcedor corintiano, Memphis Depay. Ele não volta contra o Flamengo? Eu vou te contar essa história, tudo isso para você. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Memphis Depay não volta contra o Flamengo? Conversei com fontes importantes do Corinthians que me falaram que dificilmente ele volta contra o Flamengo. E digo mais, hein? Houve mais reuniões, né? Da preparação física do Corinthians, enfim, comissão técnica com o jogador, e depois dessa reunião, dessa nova reunião, que já houve uma antes contra o Sport, decidiram que não é o momento ainda, né, do Memphis voltar. Só se as coisas mudarem muito, né? Ele tem um edema na coxa, que era uma lesão de grau 1, nem era uma lesão grave, era considerada uma lesão pequena, que duraria uma semana para voltar, e nós já estamos falando aí de 2 semanas, ele não vai voltar, né? Vai completar 3 semanas, né? Uma lesão que era de 1 semana, vai completar 3 semanas, né? Porque existe um cuidado maior com o Memphis, porque, né, até o próprio jogador prefere estar voltando 100%. Enfim, e os profissionais do Corinthians entendem que é isso, que tem que tomar um cuidado especial, porque ele vinha numa sequência de lesões musculares, e isso estava preocupando demais o departamento médico do Corinthians, tá? Tudo isso acontece, né, e depois, né, do Memphis, enfim, ficar contrariado em relação a jogar aquela partida contra o Atlético Paranaense, que naquela partida ele acaba, né, se lesionando. Ele achou que não precisava jogar aquele jogo, foi escalado pelo Dorival, lesionou, né? Enfim, ele até achou que poderia entrar no finalzinho se precisasse, mas foi titular, lesionou, reclamou dentro do clube, tá? E agora, né, mais uma semana sem jogar, deve desfalcar o Corinthians contra o Sport Recife, né? Já desfalcou o Corinthians contra o Sport Recife, e agora vai desfalcar o Corinthians contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Comenta aqui embaixo. O Corinthians deve uma grana pesada no mercado em relação a dívidas de jogadores. Hoje estourou mais uma dívida, né, que o Corinthians deve e que pode sofrer transfer ban, porque é mais uma condenação na FIFA, né? O Corinthians, ele fechou a contratação do José Martínez por $1.700.000 em agosto de 2024, né? Augusto Melo fez o seguinte, deu $200 mil de entrada, né, no ato, e depois combinou 3 parcelas. Não pagou nenhuma das parcelas, e por isso o Corinthians foi condenado na FIFA, né? Entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte. O caso, eu sempre falo para vocês, e sempre acontece que o caso nunca dá ganho ao clube, né? E sempre vai concordar com a FIFA. Enfim, então tá vindo mais um transfer ban aí, né? A não ser que o Corinthians venha conseguir pagar isso antes de sofrer mais um transfer ban. Mas $1,5 milhão, tá? $1,5 milhão de dólares, $8 milhões de reais é o que o Corinthians precisa pagar ao Philadelphia Union dos Estados Unidos, tá? Condenações do Corinthians, né? Dívidas, né, que o Corinthians tem na FIFA, isso só na FIFA, tá? Só na FIFA. $40 milhões de reais ao Santos Laguna do México pela contratação do Félix Torres, 41,3 milhões, tem gente que já fala que chegou a 43, a questão do Matias Rojas, deve ao Rojas pela rescisão de contrato após atraso de pagamentos, 24 milhões ao Tadieres da Argentina, pela contratação do meia Rodrigo Garro,
quase 7, pode arredondar 7 milhões de reais ao Shakhtar, né, por empréstimo do meia Michael, nem isso paga o empréstimo, e agora 8 milhões pelo José Martínez. 122 milhões de reais o total. É isso que o Corinthians deve na FIFA. Meu amigo, Transferbank não acaba mais, tá? E vem mais BO, e eu vou te contar. Deixa o like, que eu não tenho culpa, deixa o like. E vamos seguir falando mais do Coringão. Todas essas aí que você viu, heranças. Ó, e vem mais BO, tá? Porque o Corinthians deve $1 milhão ao Palácios, tá? O Corinthians fez, né, um acordo, mas o jogador vai cobrar na justiça, informação que eu tenho, que o jogador vai cobrar na justiça outras dívidas, tá? Que o Corinthians entende que o staff do Palácios entende que o acordo não foi justo, né, para o jogador, e há, né, nos bastidores aí do staff do atleta, né, que o jogador venha processar o Corinthians por negligência médica, né? O Palácios passou por 2 cirurgias no joelho, ele nunca teve, né, problemas no joelho, né, na sua carreira antes de chegar ao Corinthians, é o que alega, né, enfim, as pessoas próximas ali ao Palácios. Então o Corinthians deve sofrer aí um processo do Palácios e também, né, mais briga aí na justiça, mais questões envolvendo a justiça, né, por conta de dívidas, né? Um jogador que ganhava no Corinthians 600 mil reais por mês. Aliás, o Corinthians está pagando o salário dele, né, para ele jogar, né, na equipe, né, que ele foi emprestada, né, o Palácios, né, porque até isso, né, o Corinthians teve que fazer, né, emprestar, né, o Palácios, né, ao Karpat, né, é um time da Ucrânia, e o Corinthians teve que pagar aí 600 pau por mês. Comenta aqui embaixo. Agora um dos maiores BOs do Corinthians, tá? Por quê? O Corinthians vem sofrendo com a ausência de Rodrigo Garro na temporada 2026 e o Corinthians não descarta, né, negociar o jogador. Aliás, dentro do Parque São Jorge, né, numa avaliação feita de CT Joaquim Grava com Parque São Jorge, o Corinthians até aguarda propostas pelo meia. Ele que teve propostas, né, do River, enfim, o Corinthians recusou. Hoje, se chegar uma proposta, tá, razoavelmente boa, claro que o Corinthians também não vai perder dinheiro, né? Se chegar uma proposta razoavelmente boa, o Corinthians entende que é necessário vender Rodrigo Garro, né, até pelos problemas, né, que ele tem de lesão. Ele tem uma lesão crônica no joelho, tá certo? Essa informação exclusiva. E nós temos, né, sempre os números do Garro aí, ó, do nosso querido SofaScore, tá? Baixa aí o aplicativo deles, que é maravilhoso. Ó, o Garro tem 26 jogos, né? Só pelo Corinthians, né, no ano. 50% dos jogos, na verdade, do Corinthians no ano. Minutagem aí, 71 minutos por jogo, 1.848 minutos. Jogos por campeonato, só 11 no Campeonato Brasileiro, 6 no Paulista, 4 na Copa do Brasil, 1 na Sul-Americana e 4 na Libertadores. São 4 assistências, 2 gols, 44 finalizações. Dessas 44 no gol foram só 16 passes certos. Ele tem 78% de aproveitamento, 779, né? São 19 desarmes. Enfim, o Corinthians entende que é muito pouco, tá? O Corinthians entende também que o próprio Garro está desgastado, né? E enfim, gostaria também, talvez, de deixar o clube. É um jogador que tem atuado muito pouco, né, e sempre pede para não jogar, e esses pedidos, né, excessivos do Garro para não jogar, por conta de dores, e agora está com uma lesão, realmente, né, existe a lesão, claro, é um mês fora ainda, o Corinthians entende que a melhor coisa seria chegar a uma proposta hoje para vender o Rodrigo Garro, né, e se livrar, né, de um jogador que o Corinthians paga aí quase 1 milhão por ano, mas não está tendo retorno. Eu quero a sua opinião, tá? Estou sendo bem objetivo. Você acha que se chegar uma proposta tem que vender? Qual o valor que você venderia? Ou você acha que não, tem que ficar com o Garro até o fim, aproveitar, tentar recuperar? Enfim, é problema crônico nos 2 joelhos, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo, me fala o que você acha disso tudo, tá?